Bom dia, filhos da luz, tudo em paz convosco? Uma vez mais, Jesus, ele nos ensina o porquê que muitas pessoas oram, jejuam, fazem suas preces e não são ouvidas. E quando ouvidas, não são correspondidas. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho não é dos apóstolos, o Evangelho é de Jesus, segundo escreveu Mateus, esse é discípulo, o Levi, que ele converteu o nome em Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 5 ao número 8, a Bíblia está aqui aberto, sem ela não tem como, ele nos ensina 4 verdades, porque orações não são correspondidas, porque não há mudança no caráter, não há mudança no comportamento, não há mudança nas ações, porque a mente do ser humano vive cheia de bloqueios existenciais. Porque tantos protocolos, porque tanta burocracia na mente humana, no coração do ser humano. No capítulo 6, versículo número 5, Jesus diz assim: como se deve orar? Ele está ensinando aos discípulos como orar. O que é orar para você? Para muita gente, orar é um misticismo. Para muita gente, orar é um pesadelo. Quando eu falo oração, eu falo de preces. Quando eu falo de orar, eu falo de rogar. Quando eu falo de orar, eu falo de você ter uma comunicação constante com Deus, diária com Deus. Aí você vai fazer o seu tempo, manhã, tarde, noite, madrugada. Isso pode ser de 10 minutos, 5 minutos, 1 hora. Cada um tem a sua forma de dialogar, comunicar-se com Deus, comunicar-se com Jesus, tá bom? E no versículo 5 do capítulo 6, Jesus vai dizer assim, a Bíblia está aqui aberta, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Jesus já dá uma surra em mim, já dá uma palavra pesada para você. Orar como os hipócritas, nunca orar como eles. Por que não orar como os hipócritas? Porque a palavra hipócritas quer dizer falsário, eles são falsos. Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa, o seu galardão, a sua virtude. Número 2. Tu, porém, quando orares, capítulo 6, versículo 6, quando tu orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, comunicação em secreta com Deus. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Número 3, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições. Preste atenção. Não oreis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Gentios, por quê? Porque no versículo 7, as vãs repetições daquela época eram uma maneira de forçar a adoração pagã que já existia na época de Jesus, antes da época de Jesus. Eles faziam misticismos, eles faziam Jesus loucos, eles proclamavam a ídolos insanos. Aí você desce um pouco para o Antigo Testamento, em 1 Reis capítulo 18, a história do grande profeta, o representante dos profetas do Antigo Testamento, o grande profeta Elias, que não passou pela morte, e Elias vai ao Monte Carmelo e desafia 850 profetas de Baal. Esses profetas clamaram até o meio-dia, clamaram por fogo, porque o desafio era este, o Deus que mandasse fogo dos céus, este deveria ser o Deus adorado, respeitado, reverenciado. E até meio-dia nada aconteceu. Esses próprios profetas de Baal, que serviam ao rei Acabe e à rainha Jezabel, os reis mais ímpios da Bíblia, começaram a pegar suas facas, lancetas e se retalharem os seus corpos, derramarem seu próprio sangue aos deuses de Baal. Baal que era venerado no fogo, venerado na chuva, na vegetação, mas não correspondeu, da mesma forma que o Deus de Elias, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que Deus colocou o nome de Israel, respondeu por fogo.
Meu amigo, minha amiga, adoração só existe a um único Deus. Até quando você vai perder tempo clamando a deuses que não respondem, que estão levando teu dinheiro, que estão levando tua paz, tua paciência, teu equilíbrio, que estão trazendo transtornos emocionais à sua mente e ao seu coração? Quando Elias clamou, o fogo do céu desceu. Deus respondeu, diferente dos 850 profetas de Baal que foram mortos naquela época. Então Jesus no capítulo 6, versículo 7 está dizendo: orar com misticismo eu não respondo. Jejuar de coração com ódio, com rancor, com ira, com cólera, com malícia, eu não respondo. Isso é muito forte. Isso é muito interessante porque a história ela se repete. Passam-se os anos, passam-se décadas, gerações, séculos, mas as pessoas não querem mudar. Porque mudar causará dores. Mudança traz traumas. Mudança traz libertação, renovação. E o ser humano não quer mudar. O ser humano se apegou à mesmice, ao cotidiano. Ele se apegou à mesma coisa de sempre. E Jesus está dizendo aqui, a oração com vãs repetições, eu não respondo. O homem só está emagrecendo, o homem só está perdendo tempo, o homem só está ficando rouco e nada está acontecendo. Porque esta oração, esta petição, esta rogação, esta prece não chega ao coração de Deus. Deus não responde. Porque muitos no Antigo Testamento fizeram isso. Muitos no Novo Testamento fizeram isso, querendo agradar a Deus com o quê? Para chamar a atenção dos homens, ganhar fama, público, para ser famoso. E o intuito aqui é buscar a Deus, amar a Deus de todo o seu coração. Aí no versículo 8, Jesus vai dizer assim no capítulo 6, não vos assemelheis, pois a eles. Amigo, amiga, você ainda continua buscando, imitando essas pessoas que só querem aparecer, que só querem mostrar um tipo de intimidade que nunca tiveram, nunca terão. Olha aqui, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês precisam, necessitam, antes que vocês peçam. Então Jesus está ensinando, está doutrinando a dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pega a tua harpa, canta o teu louvor. A harpa ou o cantor cristão, dependendo da que igreja você faz parte, a liturgia que você segue, abre o coração, abre a mente. Quanto tempo faz que você não passa 10 minutos ao dia com Jesus? Porque o Quai não deixa, porque o TikTok não deixa, porque você é 24 horas em live com as pessoas, amigo. Eu não sou contra isso, porque o intuito das coisas que eu faço é exaltar, glorificar, magnificar o nome de Jesus. Porque honra, glória, louvor, poderio, exaltação pelos séculos dos séculos são para Jesus. Se uma pessoa entender o que eu falei aqui, questiona, vai lá no livro que eu falei. Ele ensinou como orar. Quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 11, que está na ressurreição, uma das 3 ressurreições que ele traz no Novo Testamento, que é a ressurreição de Lázaro. Ele era íntimo da família de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, ele se hospedava lá. Marta preparava banquetes deliciosos para Jesus. Maria sentava-se para ouvir o seu ensinamento. E ele vai dizer assim no capítulo 11, versículo 41 e 42, Pai, olha a oração de Jesus, decisiva, única, sem mimimi, sem enrolação. Jesus diz, Pai, graças te dou. Olha para cá, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouves. Está no presente, não no passado, não para o futuro. Ele está dizendo, hoje, já, agora o Senhor me ouve. Mas eu falo assim porque eu quero que esta multidão que está ao meu derredor saibam que o Senhor me enviou. Quem era a multidão? Os judeus. Quem era a multidão? Os fariseus, saduceus, teólogos da época, insanos. Quem era a multidão? Os discípulos, que não entendiam que Jesus e o Pai eram um. E que quando ele falava, abria a sua boca, tudo acontecia. E acontece.
Então, meu amigo, minha amiga, alimenta a sua alma. Pega esse capítulo 6, descortina ele, desmistifica ele, as verdades. Você está correndo muito atrás de homens, de pessoas, de coisas que não vão levar você a nenhum lugar. Mas conhecer Deus, conhecer a palavra, isso vai te deixar forte, vai te deixar invulnerável, poderoso, indomável, inexorável como uma rocha. Deus te abençoe. Comenta, compartilha, vamos nos seguir, porque esta palavra e o dono da palavra, que é Deus, o único Deus, tem poder para mudar, transformar a sua vida. Comenta, compartilha e vamos nos seguir.